Oi, pessoal, tudo bem, gente? A nossa aula de hoje está na apostila número 6, páginas 171 a 175. E o tema é leitura. Nós já falamos sobre isso e estamos retomando aqui. É importante citar o seguinte: conforme pesquisas publicadas, nunca se leu tanto neste país. É verdade. Por meio das redes sociais e dos aplicativos, a leitura acontece praticamente o tempo todo, porém nunca se leu tão mal, tá? Porque tanto as redes sociais como os aplicativos permitem a transmissão instantânea da linguagem coloquial, ou seja, a linguagem que não tem a mesma apuração da linguagem formal, né? E também é notório que os jovens de hoje preferem esse tipo de linguajar, em detrimento da linguagem culta. Só que todos os documentos, tudo aquilo que é exigido para se escrever, se perde na linguagem culta, que é aquela que deveria ser dominada por todos aqueles falantes da língua portuguesa, tá? Quando a gente pergunta para um jovem, ele fala que os livros, principalmente os clássicos, são chatos e a linguagem é difícil. A linguagem ela não é difícil. Acontece que se perdeu aí o interesse por uma linguagem mais rebuscada. Ou seja, obras como Senhora, Lucília, Dom Casmurro, Iracema, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Carregam, segundo os jovens atuais, uma linguagem considerada dificílima, o que em tese não é verdade. É que falta aí o que a gente chama de costume com esse tipo de linguagem. A linguagem rebuscada, a linguagem culta, sem erros, de qualquer nível, tá? Porque hoje se acostumou a escrever tudo abreviado. Lembra do tal do internetês? Hoje está se utilizando o internetês praticamente em tudo. É abreviação de tudo. Aí uma vez me perguntaram, mas o internetês é errado? E qual foi a minha resposta? Se eles se limitaram a uma fala, não. A um documento informal, uma reunião entre amigos, não. Mas no uso da produção de uma redação, na confecção de um documento para uma autoridade, obviamente que é errado. Então a gente tem que pensar o seguinte: a leitura embasa o conhecimento. O conhecimento permite com que a pessoa tenha acesso à linguagem padrão e se expresse por meio dessa linguagem. A linguagem padrão, ela abre portas, ela causa surpresas, sustos, porque, como eu disse, já não é mais comum a sua utilização, pelo menos por grande parte dos jovens. Aquele que domina bem a língua portuguesa conseguirá entrar em qualquer lugar. Poderá ser um bom advogado, poderá ser um bom médico, poderá desenvolver uma redação com alta possibilidade de aprovação dos vestibulares ou concursos, porque essa língua ela é a base da nossa estrutura vernacular. Só que é o seguinte: a partir do momento que eu a evito porque ela é difícil, ela é mais complexa, eu praticamente também estou adentrando um campo perigoso. Estou impermitindo que eu aprenda e que eu possa fazer uso dela. Então, o mais fácil é melhor? Não. Obviamente que se você utilizar o mais fácil em situações que fujam ao documento solicitado, vou colocar aí no caso, ao documento padrão, o mais fácil não é o melhor. Eu não posso pegar uma linguagem carregadas de erros de português, ou mesmo de gírias ou de internetês, e utilizar a confecção aí, vamos dizer, de um ofício, que é um documento formal, de um requerimento, ou mesmo da redação de um vestibular. Tá? Eu não posso fazer isso, sob pena de estar desclassificado ou ter uma nota baixíssima. Qual é a língua utilizada? Nesse caso, é a língua padrão. Qual é a língua padrão? Aquela que recebe uma legislação e que é acompanhada pela Academia Brasileira de Letras, que atua sobre ela. Tá? Essa língua não permite dúvidas sobre conceitos ali existentes. Tá? Eu vou dar um exemplo. A linguagem que o jornal utiliza é a linguagem padrão. É a linguagem compreendida de São Paulo ao Amapá, independentemente de quem estiver lendo, porque ela não permite o duplo sentido. Agora, se eu utilizar uma linguagem regionalista ou utilizar uma linguagem coloquial da região em que eu estiver, obviamente que dependendo de onde esse documento for parar, não será compreendido. Porque muitas vezes o que se fala em São Paulo não é o que se fala em Minas.
Expressões utilizadas do Espírito Santo não são as mesmas utilizadas em Tocantins. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Então agora eu quero que vocês escolham aí 2 livros e preencham para mim todos os exercícios das páginas 172 a 175, tá? Aqui há praticamente um questionário abordando justamente isso que nós estamos tratando até agora, tá bom? Então ficamos por aqui. Até a próxima aula. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até mais, gente!